Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café, eu sou o Antenor, o papo hoje é sobre áudio e eu vou falar sobre o novo lançamento da Chord, nem tão lançamento assim, que é o Mojo 2. Mais nada, agradeço demais ao Rodrigo que me mandou esse dispositivo para unboxing e também review. Valeu demais, Rodrigo, é um dispositivo realmente caro e muito interessante, então agradeço pra caramba. E quem puder, deixa aquele salvezão para ele nos comentários, que ele tá dando uma baita contribuição para nossa comunidade. E convido também a conhecer minha campanha lá no Apoia-se, vou deixar o link aqui na descrição, tem ajudado pra caramba a continuidade do trabalho aqui nesse canal. E para quem não conhece a Chord, ela é uma empresa inglesa e ela é encabeçada hoje por um sujeito chamado Rob Watts, que é o cara por trás dos designs ali diferentes e únicos dos DACs da Chord. E assim, eu já tive contato com diversos dispositivos da Chord, tem uns que eu acho bastante interessantes e eles estão no patamar de preço que é realmente um pouquinho mais premium. E a Chord, se não me engano, estreou nesse universo de portáteis com o Chord Hugo 1, que foi lançado há uma coisa de 10 anos atrás, acho que foi 2012, 2013. E assim, apesar dele ser relativamente portátil, ele era meio que do tamanho de um iPad mini, só que da espessura, tipo 2 centímetros de espessura, sabe? É um tijolinho. Então ele não é tão portátil assim, talvez transportável, né? Você coloca na mochila, leva para algum lugar ou coloca na mala e viaja com ele. Então ele não é um troço que dá para colocar no bolso, apesar de trazer uma bateria embutida, o que permite ficar meio afastado das paredes. E o Hugo também era bem caro, custava tipo $2.000 ou $2.500 na época. E o Mojo meio que veio para mudar isso, trazendo ali uma herança do Hugo em termos de design do seu DAC, mas agora mais portátil, cabendo num bolso. Tipo, você pode amarrar ele no celular assim e dá para levar, sabe? Vai ficar um volumão, mas assim, dá para levar numa boa, apesar dele esquentar um pouquinho. E aí o Mojo 2 foi lançado como um upgrade direto do Mojo 1, melhorando algumas características que a comunidade reclamava, mas mantendo muitas das características básicas dele. E a Chord é uma empresa bem especializada em desenvolver tecnologias que envolvem eletrônica de áudio, então eles não são aquelas empresas que fabricam de tudo, fone, caixa e o caramba, não. Ela produz então DACs, amplificadores, upscalers integrados, né, entra na categoria de amplificadores também, e tudo isso com bastante tecnologia desenvolvida pela própria Chord. O Chord Mojo 2 custa ali $725, ele vem com um upgrade direto do Mojo 1, que custava, se não me engano, $600. Hoje eu nem sei se encontra mais no mercado dele, se ele foi totalmente substituído pelo 2, não cheguei a pesquisar. E ele é um DAC, amplificador de fones de ouvido, num produto só, portátil também transportável, que tem uma potência ali bem interessante e traz um design que é meio único, assim, que só é proprietário da Chord mesmo. E ele traz um conceito muito interessante que, primeiro, ele não traz aqueles chips de mercado, sabe, que você encontra nesses DACs comuns aí, tipo da KM ou da SS. Ele traz um chip FPGA, que é uma matriz programável. Eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo sobre DACs, vou deixar linkado aqui para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre o assunto. E esse chip FPGA nele é usado para implementar uma tecnologia muito interessante que é chamada de Pulse Array pela Chord, que é meio que uma matriz de pulsos mesmo, que, assim, grosso modo, os DACs comuns usam somente um pulso ali para fazer o sincronismo do DAC no processo de decodificação, e a Chord implementa essa matriz que, se não me engano, são 10 pulsos. Isso promete melhorar muito a resolução do som e diminuir ruídos causados principalmente por jitter. E o que eu mais gostei nele é que ele tem um design realmente compacto, ele é bem pequenininho, acho que dá para colocar na mochila ali, colocar no bolso sem muito problema. E existe a possibilidade também de aplicar uma equalização e um crossfeed direto no equipamento, sem ter que usar aplicativo, nem nada disso. Ele traz também na sonoridade um excelente recorte de instrumentos, é bem perceptível que realmente é uma sonoridade que traz um recorte superior em relação a DACs mais baratos. E ele traz também compatibilidade com o Chord Poly, que é o streamer que era usado no Mojo 1 e mantiveram a compatibilidade com o Mojo 2. Então, quer dizer, se o cara tem já o Poly com o Mojo 1 e quer dar um upgrade só no Mojo, ele compra o 2 e a compatibilidade está mantida. E o que eu menos gostei dele é que ele não traz nem um Bluetooth, nada assim, nem um item de conectividade extra, sabe, que poderia ser interessante, estamos em 2022, né? Então eu acho que ele poderia já trazer alguma coisa embutida ali que não encareceria tanto, ele já é um produto relativamente caro. Ele ainda traz a famigerada micro USB para carregamento, eu entendo que isso é para manter a compatibilidade lá com o Chord Poly, mas poderia ter sido feito um esquema um pouquinho melhor aqui, eu acho. Ele não tem opção de saída de linha, então ele não vai ser conveniente para usar num sistema como o DAC somente. O Mojo 1 trazia isso. E o esquema de menus dele pode ser um pouco confuso, até a pessoa pegar o jeito ali, ela pode quebrar um pouquinho a cabeça. Vamos então falar da caixa da qualidade construtiva do Chord Mojo 2. Quem viu o unboxing viu que ele vem com essa caixinha super simples, né, relativamente pequena, o que o torna bom para importar na real.
E aqui vem um monte de documentação, né, manual, certificado de garantia, né, um guia de inicialização rápida. E aqui o cord. Vem um cabinho USB-C aqui embaixo, sim, USB-C na verdade micro USB, e na verdade nem é muito útil, muito curto o cabo. Então você precisa ter seu próprio cabo USB-C para usá-lo, tá? Ele não vem com o cabo padrão da Cord. E ele tem esse chassi todo em alumínio, para quem já conheceu o Mojo 1. É basicamente a mesma coisa, a grande diferença entre eles é, primeiro, o botão extra que o Cord Mojo 2 tem, né, que é o botão de menu, e esta entrada USB-C, que até parece gambiarra, cara. Parece que pegaram uns chassis antigos de Mojo, fizeram um recorte aqui e colocaram uma peça plástica extra, tá vendo? Não sei se dá pra ver, mas assim, não ficou tão bom essa opção de design não. E no mais ele é todo idêntico ao Mojo 1. Tem as duas portas USB, micro USB, a ótica e a coaxial. E aqui um outro grande diferencial deles é que a bolinha não roda. E também tem um aspecto um pouco mais resistente. A outra bolinha do Mojo 1, à medida que você ia rodando, com o tempo ela ia começando a dar ficar meio craquelenta, assim, começando a descascar um pouco. Essa aqui parece que não vai acontecer, porque ela é fixa, mas ela não tem o efeito anti-stress de girar a bolinha do Cord Mojo. Por fim, temos as duas saídas de fones aqui, o que é uma opção de design que eu não acho tão interessante assim. Talvez fosse mais legal ter trazido uma porta balanceada e uma não balanceada, mas aí fica com a Cord a opção de design deles. Vamos então para as especificações técnicas dele. Ele tem uma potência de saída ali em 30 ohms de 600 mW, o que basicamente vai tocar 95 a 99% dos fones do mercado bem. E ele tem 90 mW a 300 ohms, o que também dá conta de bastante fone aí, desses Sennheiser que tem 300 watts, de maneira legal. Cheguei a tocar o HD800S nele, o HD600, ficou bacaninha. Ele traz um chip do tipo programável, um FPGA Xlink Arctic 7, mas esse chip, na verdade, muita gente acha que esse é um chip DAC e tal. Na verdade, ele é uma matriz programável, é um chip que é todo programável, e nele você consegue rotear os circuitos internamente. Ele é como se fosse um microcontrolador, sabe? Você consegue transformar, inclusive, num processador. Se você quiser, sei lá, pegar um desses e transformar num Pentium, acho que dá para fazer. É só você ter a manha ali de programar e de fazer a arquitetura do Pentium dentro do chip. Mas dentro do DAC da Cord, esse chip ele serve basicamente para controlar o que eles chamam de matriz de pulsos, né, que é a Pulse Array, que funciona aqui dentro. Eu vou ver se eu deixo um vídeo linkado aqui que a Cord explica mais ou menos como é que é isso. E ele implementa um DAC mais ou menos do tipo Delta Sigma, só que usando também esse chip. Eles não usam um chip de mercado. Então ele é um DAC que pode-se dizer Delta Sigma, mas com um clock um pouco diferente. O esquema de clock dele é esse esquema de matriz de pulsos que, a princípio, elimina problemas como distorções causadas por jitter e outros probleminhas a mais que a Cord afirma evitar. Ele suporta formatos de alta resolução até 32 bits, 764 kHz e o DSD até 256. A bateria dele dura até 8 horas. Cheguei a fazer alguns testes aqui, realmente dura em torno de 8 horas. E é interessante que ele tem no total 112 passos de volume aqui, o que é muito interessante, porque ele acaba tendo passos muito curtos ali entre um e outro, poucos dBs de ganho, e isso acaba deixando ele muito adequado para diversos tipos de fones, desde os mais sensíveis até os menos sensíveis. Ele pesa somente 180 gramas, o que o deixa um dispositivo extremamente portátil, pode ser levado para qualquer lugar e até no bolso ele vai na boa. A Cord implementou aqui também, usando esse próprio chip FPGA dela, um controle de gerenciamento de energia melhorado, o que faz com que a bateria dure mais tempo e tenha mais vida útil. A adoção dessas portas micro USB tem uma justificativa, que é a compatibilidade com o Cord Poly, que é o streamer da Cord, que você pode conectá-lo aqui, e ele tem, se não me engano, USB, Wi-Fi, e transforma o Mojo também num streamer. Então, para quem já tem o Cord Poly, pode ser interessante para só atualizar o Mojo do 1 para o 2. Eu não acho muito interessante, eu acho que um dispositivo nesse patamar de preço já deveria trazer coisas desse tipo embutidas. Então, a Cord poderia ter optado, em vez de trazer isso como um módulo externo, ter trazido já embutido no Mojo 2. Só seria uma opção diferente de design. E por fim, temos como opção de entradas digitais aqui uma coaxial, uma USB-C e uma micro USB, e também a ótica. E a gente não tem entradas analógicas aqui e temos somente duas saídas analógicas de 3,5 não balanceadas. Bom, vamos embora então para a experiência de uso. Primeiramente eu vou ligá-lo aqui e vocês vão ver que ele leva um tempinho para dar o boot. Diferentemente do 1 inicializava na hora. Eu acho que deve ser por causa da estrutura de menus, alguma coisa assim. Então ele fica piscando essas luzinhas aqui até dar o boot completo.
Aí, ó, tal, deve fazer alguns autotestes, eu imagino. E aí, assim que ele inicia, vai ser quando os botõezinhos de volume ficarem sólidos. Aí, beleza. Os botõezinhos de volume estão sólidos. Essa luz de menu aqui acesa significa que ele está no ganho alto. Se eu diminuir aqui o volume, ela vai apagar quando chegar no ganho baixo. Pronto, apagou, é porque agora eu estou operando o volume no ganho baixo, tá? E aí vamos falar então da bateria. Eu fiz alguns testes aqui, ela dura cerca de 8 horas e para carregamento completo nos carregadores que eu testei leva em torno de 5 horas. Eu não achei isso muito bom, eu achei que ele demora para carregar, mas ele tem a função desktop inteligente, que quando você está carregando você pode usar simultaneamente, que não vai gerar tanto dano assim a bateria. Ele esquenta pra caramba enquanto está carregando, mas quando ele atinge a carga completa, ele para de carregar e vai alternando ali entre carregamentos leves e tal, e isso faz com que ele pare de esquentar tanto e que a bateria dele seja preservada. E aqui a gente tem um indicador da bateria, que eu também acho que poderia ter ficado na frente, porque você não vai ficar virando para olhar como é que está o status da bateria do Cord enquanto ele está conectado, né? Até porque o cabo pode dar mau contato ali, vai parar a sua música, então não é muito legal. Mas esse LED aqui, ele indica quanto que tem de bateria restante. Então, quando ele está meio roxo, ele fica, na verdade nem fica meio roxo, ele fica com uma cor meio, sei lá, cara, tutti-frutti. Fica uma cor que meio indefinida para mim. Tipo um magenta misturado com roxo, alguma coisa assim. Significa que ele está no modo desktop, que ele está ali sendo carregado, mas assim, com o gerenciamento inteligente do FPGA interno. Quando ela está branca, significa que está na carga máxima. Quando ela está azul, está com uma carga ali de média alta, significa que está com uma tensão de 4.6 mais ou menos na bateria. Quando ele está verde, significa que está carregando lentamente. Quando está vermelha, significa que a bateria está baixa, é para carregar. E quando ela fica marrom, não aconteceu aqui com essa unidade, eu acho que pode ser com o tempo que a bateria estiver mais desgastada, isso aconteça, significa que ele precisa ser carregado uma noite inteira com o mojo desligado. Então esses são os status. Vamos então agora entrar nos menus. Eu fiz uma árvore de menus baseado no que eu operei aqui. Vou pôr na tela agora. Eu acho que pode ajudar muita gente que não conseguiu visualizar muito bem como que funcionam esses menus. Eu separei aí nessa árvore com as coresinhas e tal. Então quando você aperta o botão de menu uma vez, ele vai entrar no menu de crossfeed e brilho, tá? Então aqui, ó, aqui ele controla o brilho e o crossfeed. Se eu apertar o botão menos, ele vai alterar o brilho do painel, tá vendo? Às vezes você está usando num lugar à noite ali que você não quer muita luz, então ele tem a opção de brilho mais, brilho menos, tá vendo? E aqui a gente tem o botão do crossfeed, que é o botão de mais volume. Então aqui o vermelho é pouco crossfeed, o verde médio crossfeed, o azul bastante crossfeed e apagada significa que está com o crossfeed mínimo possível que esse conjunto aguenta. O segundo menu é o de equalização. Essa vermelha significa que ele faz uma shelf abaixo de 20 Hz. O pico dela o platô dela fica ali abaixo de 20 Hz, mas ela vai descendo lentamente ali de 20 Hz para frente. E aí você consegue alterá-la tanto para cima quanto para baixo. Então no botão mais aqui, ele vai alterando e vai dando o ganho em dB de 1 até 9, tá? Para essa shelf. Então eu medi isso aqui, vou colocar o gráfico na tela aqui como é que fica no máximo e no mínimo. Funciona muito bem, tá? É uma equalização muito interessante. Eles falam que é pura, alta resolução e tal, porque ela é feita fora do DAC. Mas assim, funciona, mas também não é nada de outro mundo não, tá? E para menos a mesma coisa. Então o botão de menos ele vai ficando ali, vai mudando a cor de acordo com a tabelinha de cores, para até branco, que é 9 dB, tá? Então vai 9 dB para cima, 9 dB para baixo nessa shelf. E aí o próximo menu é o de equalização sub 125 Hz. Ele faz também essa shelf, só que agora o platô é ali em torno de 125 Hz. Eu medi também o efeito dele, máximo e mínimo, vou deixar aí na tela para vocês verem como é que ficou. E é a mesma coisa, eu entro nele aqui, é o menu amarelinho. Se eu apertar o mais, ele vai crescendo de 1 a 9 dB, essa shelf. E se eu apertar o menos, ele vai diminuindo e começa a ficar negativa aqui de acordo com a cor até o branco no negativo, tá? E quando tá as duas apagadas, significa que está flat. E aí o próximo, então, é a equalização superior a 3 kHz. Então ele faz a mesma shelf, só que agora é de 3 kHz para cima. E aí tem aquele platô ali em 3 kHz e vai descendo ao longo do espectro. Medir também, vou deixar na tela a resposta e frequência tanto para o mais quanto para o menos. Vamos voltar lá que ele sai do menu mais ou menos rápido. E aqui então a gente tem
então de novo a shelf para mais, e aqui a gente regula a shelf para menos, tá? E essas equalizações podem ser combinadas entre si. Por último, a gente tem a equalização azulzinha, que é essa mesma shelf, só que agora é superior a 20 kHz. Então ela faz o platô ali em 20 kHz e vem descendo, vai afetando a frequência para baixo também, tá? Só que de uma maneira menos abrupta. E aqui então a gente tem ela para mais, e aqui a gente tem ela para menos do mesmo jeito. Vou deixar na tela aí o que eu medi, como é que é a resposta em frequência dela. É interessante, é uma equalização que funciona para muitos casos, mas eu não achei ela tão eficaz assim, sabe? Eu acho, o que eu faria nesse caso, para adotar um esquema desse sem ter um menu, sem ter uma tela aqui, algo do tipo, eu acho que eles poderiam ter feito uma equalização do tipo gráfica, só que desse jeito. Então a equalização gráfica, você tem ali 10 bandas de equalização, cada uma você pode ir para mais e para menos, então eles poderiam ter feito algumas bandas ali com equalização gráfica que você vai alternando os menus e ficaria um pouquinho mais difícil de mexer, mas isso aqui por si já é difícil de mexer, né, para quem é muito leigo. Então se alguém conseguir aprender e souber mexer desse jeito, acho que a equalização gráfica seria super tranquilo para essa mesma pessoa. Então, é o que eu faria. Eu não vi tanta eficácia assim no que a Chord fez aqui, tá? E aí o último menu é o menu roxo. E esse aqui é o controle de bloqueio. Se você apertar o botão volume mais e volume menos aqui simultaneamente, ele bloqueia o teclado e você não consegue mais alterar, tá? Você não consegue mais mexer em volume. Isso é para carregar o Chord Mojo no bolso. Então, enquanto essa luzinha aqui estiver acesa, significa que ele está travado. Então, ele não vai desligar, ele não vai fazer nada, tá? E para desbloquear, eu aperto o botão menu uma vez, ele vai acender essas duas luzes roxinhas aqui, eu aperto essas juntas até apagarem e pronto. Está desbloqueado, agora eu posso aqui alterar o volume totalmente. Sobre as equalizações, eu vou deixar como que eu medi todas essas curvas sobrepostas aí na tela para vocês verem como é que fica, e elas podem ser combinadas entre elas. Então você pode fazer uma shelf para cima de um lado, para baixo no outro, e a combinação delas pode dar uma curva bem malucona aí e se adequar melhor a seu gosto. É um troço um pouquinho dificinho de mexer, mas dá para fazer, para quem é entusiasta, aí pode ser até um outro hobby dentro do hobby, tá? E quando você está no menu, se os botões permanecerem sem mexer por 10 segundos, ele volta para o modo volume automaticamente, ou se você apertar e segurar o botão de menu, ele volta para o modo volume aqui que você pode mexer livremente, tá? E aqui, na luz de power dele, eu infelizmente não vou ligar aqui porque o vídeo ficaria enorme, mas essa luzinha aqui, ela mostra o status do que está tocando, né, o botão de power. Então quando você está com um arquivo digital sendo colocado aqui no Mojo, ele vai te falar, essa corzinha vai mudar de acordo com a taxa de amostragem. Então essa luzinha do power, ela vai mudar de cor de acordo com o formato. Eu vou pôr na tela aí a tabelinha com as cores e o formato. Quem quiser dar uma pausada no vídeo, confere também. Eu cheguei a medir a temperatura de funcionamento do Mojo. Muita gente reclama que ele esquenta bastante, e num dia assim ameno, ele só funcionando como DAC sem carregar, ficou ali em torno de 36 graus, tá? Isso não é demais também, mas no bolso pode incomodar um pouquinho, é tipo a temperatura de um celular mais ou menos quente. E já quando ele está carregando, ele fica bem mais quente, ele chega ali, fica em torno de 40 graus, isso também para um dia com a temperatura amena. Então num dia de calor, certamente ele vai ficar um pouco mais quente, tá? Então para ser usado carregando, ele vai esquentar mais mesmo, mas para ser usado sem carregar, ele vai esquentar ali em torno de 36 graus, o que está ok para mim. Aí ele desligou. Quando ele fica um tempo sem atividade, ele entra em modo eco e desliga, o que é interessante também, que não vai ficar gastando bateria à toa ali, sendo que não tem nenhum arquivo digital sendo detectado por ele, então tá tudo certo. Eu fiz algumas medições desse carinha aqui, apesar do meu equipamento ser um pouco limitado, dá para ter uma noção de algumas coisas básicas, como balanço de canal, problema de fase ou alguns problemas de distorção mais graves. E ele tem um equilíbrio de canais excepcional. Os canal esquerdo e direito vão juntinhos ali um com o outro o tempo todo, a faixa inteira de volume. Então isso é muito bem trabalhado nele. E em circuito aberto eu medi uma tensão máxima eficaz de 7,35 volts. E só que ele não chega nisso quando ele está com carga conectada, e quando eu medi com carga aqui, ele ficou em torno de 5,2 volts RMS, uma carga ali de 30 ohms, tá? Então ele não consegue essa tensão toda só quando o circuito está aberto mesmo, mas é um dispositivo que consegue uma tensão bem legal na saída aí, o que faz com que ele possa tocar bem a maior parte dos fones do mercado, inclusive de impedância um pouco mais alta. Vamos então falar do som dele. Eu fiz um teste com alguns fones aqui, desde intra-auriculares mais sensíveis e até fones full size mais exigentes e até planares, e ele tem um desempenho muito legal. Primeiro eu tenho que falar de um probleminha que ele tem, que o Mojo 1 também tinha, que é um certo hiss.
para fones muito sensíveis. Para fone pouco sensível, mesmo intra-auricular, não aparece, mas para fone muito sensível, esses fones com, tipo Full BA, né? Tipo um Andromeda, esse Legion L8, o próprio Audio-Dream AD8, eu escutei um RIS que eu achei considerável nele. Quando tá tocando música ali não incomoda muito não, mas tem esse RIS, é importante saber. Mas para fones mais exigentes, né? Nem mais, para fones não tão sensíveis, esse RIS desaparece, então não dá para perceber, tá? Mas é importante saber que ele existe, então quem está pretendendo pegar um Mojo para um fone muito sensível desse tipo, eu não acho que é uma coisa tão boa assim se o RIS te incomoda. Então o som dele, de uma maneira geral, tem uma boa projeção espacial, em profundidade principalmente, então normalmente ele consegue projetar bem o espaço aqui nesse sentido, o que é muito legal, e ele sempre mostra uma excelente separação de instrumentos. Ele tende a melhorar os recortes entre o Mojo e um DAC convencional aí de mercado desses Delta Sigma. Então ele consegue trazer um recorte ali um pouquinho mais preciso, com uma separação espacial ali melhor, o que eu gosto bastante. Mas principalmente nele, o que dá assim para notar de cara é essa sensação maior de profundidade que ele traz. O 1 também trazia isso e o 2 traz também. Outra coisa importante nele é que ele traz uma extensão muito boa de graves e de agudos também, mas ele tem um incremento ali na região grave. Isso é mensurável, eu vou deixar a medição na tela aí, eu fiz essa medição com uma carga de 75 ohms, e ele tem ali um certo ganho na região mais grave, e o que o deixa com um aspecto um pouco mais quente, mas não pelo motivo do Mojo 1. O Mojo 1 ele ficava um pouquinho mais quente, mas por causa da apresentação das coisas, ele dava uma suavizada ali, ele dava uma polida, principalmente na região aguda. Já o 2 ele tem uma certa pegada ali mais rápida nessa região, mas aí ele traz essa tonalidade um pouquinho mais quente na região grave, com um ganhozinho ali na região grave, o que deixa o som dele razoavelmente mais quente, mas também não é exageradamente quente, tá? É só um calorzinho extra ali. Mas de qualquer forma, ele traz um ronco excepcional e traz um punch muito bom também, com transientes bem fortes. E mesmo que ele tenha tornado os agudos ali com uma resolução aparente um pouquinho mais alta, um pouco mais de velocidade, ele ainda tem essa pegada de polir os agudos. Então eu acho que aqueles fones que tendem a soar mais cansativos, que tem uma pegada mais analítica ali, né, que às vezes com o tempo cansa, com o Mojo eles não cansam. É muito interessante isso que ele faz. Aquele fone que você está acostumado a ouvir num DAC normal aí de mercado, que você escuta ali uma hora e você fala, não, estou um pouco cansado, vou dar uma parada, depois eu volto. O Mojo não traz isso. Eu acho que talvez pela maneira como ele consiga trazer essa região média aguda e aguda principalmente, eu imagino que seja isso, e aí é uma coisa que você percebe com o tempo mesmo, sabe? Que você não é aquela coisa que você pluga e escuta de cara, mas é um troço que você fala, pô, tô com esse fone aqui já tem 2 horas e tá super tranquilo. E em outro DAC eu certamente no mesmo volume já estaria cansado. Então essa é uma coisa bem interessante que ele tem, e mesmo assim ele ainda traz uma grande quantidade de dinâmica, o que é muito bom, e também tem um bom nível de detalhamento mesmo sendo mais polido. Então ele é um DAC que tem as suas qualidades, dá para entender porque tem uma legião de fãs. Essa sonoridade dele realmente é muito interessante. Não vai ser algo noite e dia, tá? Entre um DAC mais barato, um DAC, sei lá, mesmo que seja um Wi-Fi, por exemplo, não vai ser uma coisa noite e dia, mas você vê que ele tem essas diferencinhas que acabam fazendo ele ser quem é. Bom, gente, vamos então concluir. O Mojo 2 é uma evolução natural do Mojo 1, sim, mas eu achei que a Korg deveria ter corrigido coisas que ela já deveria ter corrigido lá no Mojo 1. Né? Primeiro, a questão de ele esquentar bastante enquanto está carregando. O Mojo 2 ainda esquenta também, ele chega ali perto dos 40 graus, o que muita gente reclamava e vai continuar reclamando. Ele não traz nada, Wi-Fi, nenhuma feature, né? Tipo um Bluetooth ou sei lá, cara, qualquer capacidade aí sem fios, e ainda traz a famigerada micro USB para manter a compatibilidade com o Quad Poly. Eu imagino que ele traria a porta USB-C caso não fosse trazer mais a compatibilidade com o Poly, mas ele traz, e eu acho assim, que eles deveriam realmente, em vez de ter, já que eles subiram o preço, né, o Cord 1 custava, acho que era 500 ou 600 dólares, esse aqui custa 725, eles deveriam ter condensado algo desse tipo aqui dentro, mas optaram por manter a compatibilidade com o Poly, e isso aí acabou deixando o design não muito interessante, sabe? Esse note aqui parecia uma coisa um pouco gambiarrada, mas de qualquer forma ele traz coisas mais interessantes que o Mojo 1, por exemplo. Então quem gostava da sonoridade do Mojo 1, ele preservou diversos aspectos, a questão de não trazer muita canseira, de ter aqueles agudinhos mais polidos, mais bonitos, ter um calorzinho legal ali. Ele manteve isso, manteve as bolinhas, né, esse design que muita gente gosta. E ele traz um extra, que é o menu. Então ele tem diversas opções aqui, por exemplo, travar o teclado, para quem
usa no bolso, muita gente eu sei que usa o Cord no bolso, tem a opção de equalização que eu não achei tão eficaz assim, mas ela funciona bem para quem souber usar e dominar. Eu acho que vai ser uma ferramenta poderosa dentro desse Cord Motion, além dela ser lossless. Eu não consegui assim ver uma melhora significativa entre, por exemplo, uma equalização paramétrica digital e essa equalização lossless. Eu não achei que, pelo fato dela ser implementada dessa maneira, ela seja melhor. Mas eu faria algo diferente, eu faria algo como uma equalização gráfica usando essa mesma estratégia de menu, acho que funcionaria bem, mas eu não sei qual que seria o esforço computacional para esse carinha para fazer isso, ou quão complicado ficaria mais o circuito. Mas de qualquer forma é uma feature extra interessante. Tem a questão do crossfit também, que pode aumentar ali a sensação de espacialidade, pode tornar uma sonoridade mais interessante. E ele tem também o controle de brilho, que é um bom incremento em relação ao Cord Motion 1, que ficava aquela luzinha ali, às vezes você tinha que tampar com o pano. Aqui você só abaixa o brilho e fica tudo bacana. Então ele manteve a sonoridade da casa de forma parecida, só que com mais detalhamento, com mais riqueza. Então eu acho que ele é uma recomendação para quem gosta da sonoridade da casa e gosta do design da Cord, porque realmente é uma coisa muito única, é um troço que tem uma legião de fãs. Então para esses fãs, para quem gosta disso tudo, realmente é uma baita recomendação, mas eu não gosto dele para fones muito sensíveis por causa do RIS, e para quem não gosta nem a pau de portas micro USB, fica essa grande ressalva. Tá legal, pessoal? Esse foi o Mojo 2. Quem curtiu, deixa o joinha. Quem tá gostando do trabalho, considera se inscrever no canal. Um abraço, até a próxima e valeu!